Eu tenho certeza que você está sofrendo para utilizar os pronomes de complemento do objeto direto. Eu estou aqui exatamente para sanar todas as suas dúvidas e te ensinar da forma mais simples e objetiva como utilizar esses pronomes. Buenas, mi nombre es Carlos Sánchez. A partir de agora, sou tu professor de espanhol. Mas antes de começar, quero pedir para você se inscrever aqui no canal, dar aquele like e colocar aqui abaixo nos comentários a sua opinião assim que eu terminar o vídeo. Então vamos para a explicação. O primeiro passo para você conseguir utilizar os pronomes de complemento do objeto direto é saber o que é o objeto direto de uma oração. Isso mesmo. Você não vai trabalhar ou utilizar esses pronomes se você não entender isso antes para poder treinar corretamente o emprego. Eu vou explicar para você a parte estrutural bem simplificada. Verbo transitivo. O que é, professor? É um verbo que ele necessita de um complemento verbal. Vou dar um exemplo para você. Comprar. Se eu chegar aqui e disser para você, eu comprei. O que você comprou, professor? Eu comprei um carro. O carro é o objeto da minha oração, porque o verbo comprar, a ação comprar, o verbo é transitivo. Ele não completa o seu sentido sem um objeto. Vou dar um exemplo de um verbo intransitivo. Morir, que é o verbo morrer. Mi tío murió, morreu. Veja que o verbo não tem um complemento. Ficou claro? Agora que você sabe o que é o objeto da oração, é importante ressaltar que há dois objetos, direto e indireto. O objeto direto é o cara que recebe a ação direta do verbo. Eu comprei um coche. Então o que eu comprei? Um carro. O carro é o objeto direto da minha oração. Eu bebi um café. Qual que é o meu objeto? Café. Agora, preste atenção. O que é importante você saber a partir de agora, que você já sabe o que é o objeto de uma oração? É saber para que serve o pronome. O pronome a gente usa para evitar repetição do objeto. Vamos contextualizar agora para você entender na prática como que funciona. Mas eu vou contextualizar primeiro expressando o objeto sem substituir ele por um pronome, ok? Eu comprei um coche. Eu dejé mi coche en la casa de mis padres. Después yo llevé mi coche a un taller mecánico para repararlo y yo usé muy poco mi coche esta semana. Você percebeu que eu expressei coche a todo momento? Depois do enunciado, depois que eu sei, que eu enunciei aquilo que eu estou mencionando para você, o meu objeto, a gente vai substituir o objeto por um pronome correspondente, exatamente para evitar essas repetições. No caso do coche, o pronome que corresponde coche na terceira pessoa é lo. Lembrando que coche é uma palavra masculina, porque a gente também tem palavras femininas. La para a palavra feminina, lo para a palavra masculina, no caso da terceira pessoa do objeto direto. Vamos ver. Eu comprei um coche, eu lo usé poco, eu lo dejé en el garaje de mis padres. Después lo llevé a un taller mecánico. Veja que depois do enunciado eu substituí coche por lo. Foi a forma que eu utilizei para seguir o meu discurso e para você poder entender que eu continuo me referindo ao objeto coche. Agora, por que, professor, você mencionou anteriormente que o pronome de complemento do objeto direto ele é difícil para a gente empregar no português? Existe uma razão para isso, tá? E eu vou explicar para você agora. No português, a gente tem o hábito de ocultar o objeto. Ou a gente oculta o objeto e na maioria das vezes a gente utiliza o pronome sujeito com a função do objeto. Por exemplo, ele. Eu comprei um carro semana passada. Eu usei ele essa semana. Veja que eu troquei carro por ele. Se a gente pensar na forma correta de expressar isso mesmo no português, está errado. A forma certa seria dizer eu o comprei. O seria o pronome do objeto direto da terceira pessoa. Mas a gente usa
o sujeito com a função do objeto. Então, na hora de praticar, isso fica estranho, porque a gente está acostumado a utilizar o sujeito depois do verbo. E você tem que antecipar o pronome. Por exemplo, yo preparé un cafecito. Yo lo bebí. Eu o bebi. Lo bebi caliente e lo bebi sin açúcar. O bebi. Eu não posso dizer yo bebi el. Ou em relação ao carro, yo compré el. Está errado. Então, a gente tem que se habituar a expressar os pronomes de complemento como deveríamos falar em português normativo. Eu o comprei. A minha casa, eu a limpei. Passando para o espanhol, yo la limpié. El coche, yo lo compré. Mi mesa, yo la organicé. Eu organizei ela. Agora, eu vou falar para você quais são os pronomes de complemento do objeto direto, que corresponde a cada pessoa do discurso. Primeira pessoa, yo. Pronome complemento do objeto direto, me. Segunda pessoa, te. Terceira pessoa, lo e lá. Você se lembra que a gente tem a flexão de gênero, lo para palavras masculinas e lá para palavras femininas. Adiante, primeira pessoa do plural, nosotros, nós. Segunda, vocês, vosotros, os. Terceira pessoa, ellos, ellas ou ustedes, los e las. Agora, para simplificar, eu vou mostrar para você em contexto como que funciona com cada uma das pessoas do discurso. Tu me viste. Tu me viste, você me viu, ok? A gente usa no português o pronome complemento na primeira pessoa, certo? E na segunda pessoa, a gente também usa no português. Yo te vi. Na terceira pessoa, seguindo com o verbo ver, que facilita o contexto. Yo lo vi por la calle. Lo vi, eu vi ele na rua. E se fosse ela, yo la vi. Passando agora para o plural, él nos vio. Ele viu a gente. Nos vio, a nosotros. E nosotros os vimos. Vimos vocês, os vimos. Veja que tanto nós como os não é muito comum, assim como a terceira pessoa, lo e lá, pela explicação que eu dei para você anteriormente. E para fechar, nosotros los conocimos. Conhecemos eles. Ou las conocimos. Conhecemos elas. Atenção com a nossa dica de ouro. Eu recomendo primeiramente, para ficar bem clara a substituição do objeto pelo pronome, você formar frases e depois trocar o objeto pelo pronome correspondente. Exemplo, yo compré un coche. Eu comprei um carro. Vamos trocar. Yo lo compré. Eu comprei ele. Segundo, você vai contextualizar. Você vai escolher o objeto. Exemplo, coche, que é carro. Então, você vai expressar um enunciado e a partir do enunciado, você vai produzir outras frases relacionadas, estabelecendo um discurso. E você vai trocar o objeto pelo pronome. Lembra do exemplo que eu dei no começo do vídeo? Yo compré un coche semana pasada. Yo lo dejé en el garaje de mis padres. Yo lo llevé a un taller mecánico. Y yo lo usé un poquito esta semana. Outro exemplo, agora com uma palavra feminina. Casa. Mi casa está sucia. Yo no la limpié. La casa. No la limpié fin de semana. Pero la voy a limpiar durante la semana. Então é só praticar. Primeiro formando frases, depois contextualizando. Ok? Então segue a dica de ouro e te desejo bons estudos. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo e não deixe de comentar aqui abaixo, ó. E trazer também novas sugestões para que a gente possa continuar gerando cada vez mais valor na sua vida com conteúdos de espanhol. Muitas gracias e hasta la próxima.